Salve, meus irmãos motocinistas! Vamos começar mais uma série de análise filosófica. Dessa vez vamos usar de tela para nosso projeto um filme de 1985 chamado Brasil, que é um filme de ficção científica distópica dirigido por Terry Gilliam. No país onde o filme se desenrola, se desenvolveu uma estranha sociedade, repleta de burocracia, moda feminina esdrúxula, cirurgias plásticas em grande profusão, etc. Em meio às constantes festas promovidas pela elite, bombas explodem em restaurantes e lojas, gerando reações do governo, que caçam os responsáveis. Mas nosso foco é a burocracia governamental e as situações constrangedoras, do ponto de vista social, que essa burocracia acaba por impor aos personagens da trama. Assim sendo, vamos começar nossa análise. O Labirinto do Absurdo, uma anatomia da burocracia, da desconfiança e da condição humana entre a ficção de Terry Gilliam e a realidade brasileira. Introdução. A melodia do escapismo em meio aos escombros. A obra-prima de Terry Gilliam, Brasil, não é apenas uma distopia cinematográfica. É um diagnóstico precoce das patologias institucionais da modernidade. Ao som de Aquarela do Brasil, o filme estabelece imediatamente um contraste irônico. A promessa de um paraíso tropical, expansivo e livre, contra a realidade de um mundo cinzento, claustrofóbico e mediado por tubos de sucção e formulários de carbono. Esta dualidade é o ponto de partida para compreendermos como a burocracia deixou de ser uma ferramenta de organização para se tornar uma ontologia, uma forma de ser no mundo. No Brasil real, essa ficção encontra um espelho deformado. A burocracia brasileira e o fenômeno das sociedades de baixa confiança formam um ecossistema onde a regra não serve à ordem, mas à manutenção de um estado de suspeita perene. Para desvendar essa estrutura, precisamos transitar entre a estética do absurdo e as teses fundamentais de Max Weber, Francis Fukuyama, Raimundo Faoro e Sérgio Buarque de Holanda. A ontologia do documento, o erro que precede a existência. No universo de Gilliam, a realidade física é subordinada à realidade documental. O erro inicial, a mosca que cai na máquina de escrever, é o motor de uma tragédia kafkiana. Archibald Buttle é preso e morto porque o sistema decidiu que ele era o terrorista Archibald Tuttle. O ponto nevrálgico aqui é o que chamamos de hiperrealidade burocrática. Se o formulário está assinado, a verdade factual é irrelevante. Essa premissa encontra um eco profundo na formação do Estado brasileiro, o que o jurista Hélio Beltrão denominou como a interdição do cidadão. No Brasil, herdamos uma tradição cartorial, onde a palavra do indivíduo não possui valor intrínseco. Para que um fato seja reconhecido, ele precisa ser fé público. Isso cria uma sociedade onde o cidadão gasta uma parcela significativa de sua energia vital, provando que é quem diz ser, que reside onde diz residir e que está vivo quando comparece a um balcão. A burocracia, nesse sentido, é a manifestação de um Estado que precede a sociedade e que a enxerga não como sua razão de ser, mas como uma massa de potenciais infratores que precisam de vigilância documental constante. Francis Fukuyama e a prótese da confiança. A pergunta fundamental é: por que países como o Brasil e o mundo ficcional de Gilliam exigem tantas camadas de verificação? A resposta reside na tese de Francis Fukuyama sobre as sociedades de baixa confiança. Em sua obra Trust, Fukuyama argumenta que o capital social, a capacidade das pessoas de cooperarem espontaneamente fora do círculo familiar, é o verdadeiro motor da eficiência econômica e institucional. Em sociedades de alta confiança, os custos de transação são baixos, contratos são simples e a fiscalização é pontual. Já em sociedades de baixa confiança, marcadas pelo que sociólogos chamam de familismo moral, a lealdade é restrita ao clã. Fora da família, todos são suspeitos. Nestas culturas, a burocracia surge como uma prótese mecânica para a falta de ética espontânea. Como não confio em você, exijo 10 carimbos. Como você sabe que eu não confio em você, você tenta burlar o sistema, o
que me leva a criar o 11º carimbo. Este ciclo vicioso, visível na paralisia do Ministério da Informação do Filme Brasil, transforma o Estado em um leviatã de papel que consome a riqueza que deveria gerar, criando o que no Brasil conhecemos como o custo Brasil. O patrimonialismo e o estamento de Raimundo Faoro. A persistência desse modelo no Brasil não é um acidente, mas um projeto de poder. Raimundo Faoro, em Os Donos do Poder, explica que o Brasil não desenvolveu uma burocracia moderna no sentido weberiano, mas sim um estamento burocrático patrimonialista. Herdada do Estado português, essa estrutura apaga as fronteiras entre o público e o privado. O estamento é uma elite que se apropria do aparelho estatal para garantir seus próprios privilégios. Para essa elite, a burocracia é uma trincheira de papel. Ao criar regulamentações bizantinas e processos incompreensíveis, o estamento garante que apenas quem tem acesso ao interior do castelo possa navegar pelo sistema. No filme de Gilliam, Sam Lowry é um membro desse estamento que tenta, sem sucesso, manter sua humanidade enquanto processa a destruição de vidas. A burocracia não serve para organizar a sociedade, mas para protegê-la, ou melhor, proteger o Estado da interferência dos cidadãos comuns. A cordialidade como conflito. Sérgio Buarque de Holanda. Para entender o jeitinho que permeia essa estrutura, recorremos ao conceito de homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda. A cordialidade brasileira não é gentileza, mas o império do coração, cordis, sobre a regra. O brasileiro cordial odeia a impessoalidade da norma jurídica. Ele prefere o favor, a amizade e o contato pessoal. Aqui reside o paradoxo. A burocracia excessiva no Brasil é, muitas vezes, uma tentativa frustrada de frear o favoritismo do homem cordial. Cria-se uma lei rígida, porque se sabe que sem ela, o funcionário beneficiará o amigo. No entanto, como a lei é excessivamente rígida, o cidadão comum não consegue cumpri-la, o que o empurra novamente para o jeitinho e para a busca de um contato que resolva seu problema. Harry Tuttle, o encanador clandestino de Brasil, é a personificação desse herói da informalidade. Ele opera fora do sistema porque o sistema é incapaz de resolver um simples vazamento de cano sem um formulário 27B6. Tuttle é a cordialidade em sua forma mais subversiva e eficiente contra a frieza paralisante da norma. A gaiola de ferro de Max Weber e a microfísica de Foucault. Sob a ótica de Max Weber, a burocratização é o destino da modernidade, a gaiola de ferro da racionalidade. Weber previu que a busca por eficiência levaria a um mundo desencantado, onde especialistas sem espírito dominariam a vida social. O filme de Gideon leva essa previsão ao extremo. A eficiência foi sacrificada, mas a gaiola permanece. É a burocracia desprovida de sua razão original, funcionando apenas como um rito de submissão. Michel Foucault complementa essa visão através da microfísica do poder. Para Foucault, o poder não reside apenas no soberano, mas nos pequenos mecanismos de vigilância e disciplina. A fila, o formulário, a espera e a exigência de documentos são tecnologias que tornam o corpo do cidadão dócil. No Brasil, a burocracia é a ferramenta de um panóptico administrativo. O Estado pode não ser eficiente em prover saúde ou segurança, mas é onipresente em sua capacidade de exigir conformidade documental, exercendo um poder que se manifesta na fadiga do cidadão diante do balcão. Muito bem, meus irmãos motocinistas. Espero que essa análise tenha sido interessante. Esse é um filme que eu assisti faz muito tempo e sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha toda vez que tinha que assinar um documento e levar no cartório para um desconhecido dotado de fé pública atestar que aquela assinatura era de fato minha. Quando falamos que no Brasil cria-se dificuldade para vender-se facilidade, não estamos sendo precisos. No Brasil cria-se dificuldade porque o engessamento do indivíduo interessa ao estamento burocrático. Mas como não somos muito afeitos ao trabalho, damos um jeito de procurar alguém que nos venda alguma facilidade. Tudo porque o Brasil é um país onde os interesses privados são disfarçados de interesse público por aqueles que sequestraram a máquina estatal.
No próximo vídeo, falaremos sobre o absurdo camusiano e a fuga pela loucura, sobre Hannah Arendt e a banalidade do mal, sobre a diluição da responsabilidade no Brasil e o que podemos fazer para combater o círculo vicioso da desconfiança e da irresponsabilidade e reconstruir uma cultura socialmente aglutinadora. Como sempre, se gostou do vídeo, deixe o seu joinha e comente se quer que eu expanda algum tópico, explique melhor algum teórico ou acredite que deixei algo importante fora dessa análise. Nos vemos no próximo vídeo. Um fraternal abraço a todos os meus irmãos motocinistas.